deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você mais uma vez. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor nos dá, dia 23 de setembro de 2020. Ainda estamos vivendo sobre essa pandemia mundial, Covid-19, mas nós temos a plena certeza de que nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu comecei um vídeo anterior, mas estava sem som,
agora parece que está tudo correto, né? Deus abençoe a vida de cada um que já está conosco, Elisângela Rodarte, nosso irmão Rogério Gabriel, que Deus abençoe a vida de cada um, Davi, Samuel também está conosco, que Deus abençoe a vida de vocês. Um tema maravilhoso para podermos refletir nessa manhã. Nós vamos falar aí, né, sobre o verdadeiro amigo. Jesus, o verdadeiro amigo. Nesse mundo que nós vivemos, queridos, o ser humano ele procura ter amigos. E é natural isso. Você ter amizades, você ter companheiros, companheiras, pessoas que andam com você, pessoas que confiam em você. Mas, em determinados casos, a humanidade ela anda de uma forma assim muito egocêntrica. E sempre as pessoas vão defender o lado delas e vão querer sempre mostrar a razão delas. Isso é natural de todo ser humano. E isso faz com que alianças sejam quebradas, amizades sejam rompidas. Isso eu estou falando no âmbito humano, entre os seres humanos. Mas quando nós pensamos nos exemplos que Jesus nos deu, naquilo que Jesus fez por nós, nós começamos a entender que as nossas atitudes aqui na Terra, elas são muitas vezes muito pequenas perto de tudo aquilo que Jesus faz. Minha querida esposa Adriane também está conosco. Bom dia a todos vocês. Então nós temos a certeza de que quando nós abrimos o nosso coração e nos entregamos verdadeiramente para Jesus, nós precisamos aprender com Ele coisas que nós não sabíamos ou até mesmo sabíamos, mas não praticávamos. Então, uma dessas coisas é procurar Jesus como verdadeiro amigo, porque Ele jamais vai te decepcionar. Eu tenho alguns textos bíblicos para poder compartilhar com você aqui nesse momento. E eu gostaria muito que você pudesse estar observando a palavra de Deus, prestando atenção no que a Bíblia diz, porque a Bíblia, ela mostra para nós tudo isso que eu estou falando. Quando você pensa que você está sozinho, você só precisa procurar, chamar pelo seu verdadeiro amigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Ele jamais nos decepciona nem nos abandona. Compartilhe essa mensagem, vamos levar essa mensagem para outras pessoas, para outros lugares. Muitas pessoas precisam ouvir uma mensagem como essa. Eu acredito que Deus, Ele está vendo, né, o nosso desejo de poder levar a palavra dEle aos corações, às vidas. E esse é o momento de você prestar atenção nisso. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 13. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 13, diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Imagine, como você tem um amigo que deu a própria vida por você. Isso é algo assim que vai além de qualquer tipo de pensamento, de qualquer tipo de situação na terra. E aí, esse amigo que se chama Jesus, ele fez esse sacrifício por todos nós e ele ainda nos chama de amigos. Ele diz, né, especificamente na palavra dele: olha, já não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos. E olha o que diz o texto de João 15, 14: Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tá aí um dos segredos para nós sermos realmente amigos de Jesus. Eu gostaria muito que todos aqueles que sempre estão acompanhando essas lives comigo, estão aí juntos, né? Que todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus, pudessem entender a profundidade disso. Porque Ele está dizendo isso para nós: vos chamarei de amigos se fizerdes a minha vontade. A minha querida sogra Marcelina também está aí conosco. Que alegria ter vocês. Tem mais pessoas aí nos acompanhando. Na medida que vocês vão aí compartilhando, mandando a sua mensagem, eu vou falando aqui de você que está nos acompanhando e nos vendo através aí dessa live. Que o Senhor continue, sabe, manifestando a presença dele na sua vida e falando contigo. Eu sei que todas as vezes que nós pensarmos nas situações humanas aqui, no que nós passamos aqui na terra, nós jamais conseguiremos alcançar o que Deus pensa sobre nós. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, vós sereis os meus amigos se fizerdes a minha vontade, se obedecerdes os meus mandamentos. Não é tão difícil entender o que o Senhor espera de nós. Então, João 15, 14, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tem um texto em Tiago também que fala
sobre essa questão de olhar para esse amigo verdadeiro, esse amigo fiel. Eu acredito que esse possa ser um dia em que você está precisando de um amigo. E esse amigo é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eis aí uma coisa para pensarmos. Para acharmos que nós realmente somos amigos de Jesus, nós temos que ser inimigos do mundo. De que maneira? Inimigos do pecado. Não podemos compartilhar com o pecado e nem, muito menos, sermos coniventes com o pecado, sermos apoiadores do pecado. Nós precisamos ser inimigos do pecado. Porque nós sempre falamos isso na igreja, né? Até uma frase bem usada na igreja: Deus ama os pecadores, mas abomina e odeia o pecado. Ou seja, Ele está sempre disposto a nos ajudar, a mudarmos de vida, a abandonarmos o pecado e nos tornarmos verdadeiros amigos dele. Mas Ele está sempre disposto a olhar para nós e fazer com que nós percebamos os nossos pecados. Sermos confrontados pelo Senhor é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. Sabe quando você sente tristeza pelo seu pecado, quando você sente dor pelo seu pecado? É porque o Senhor está te confrontando com esse erro. Só que não pode parar por aí. Não adianta apenas sentir tristeza, não adianta apenas sentir-se mal pelo pecado que é praticado, pelos erros que são cometidos. Isso somente não adianta. É necessário que haja um arrependimento, é necessário que haja confissão dos pecados, e é necessário que se comece um novo ciclo em nossas vidas. Jesus, o verdadeiro amigo, está disposto a te ajudar nisso. Ainda em Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Um homem conseguiu o privilégio de ser chamado amigo de Deus. O nosso pai na fé, Abraão. Abraão se tornou amigo de Deus, não porque ele tinha alguma coisa especial para ser amigo de Deus, foi porque simplesmente ele obedeceu a Deus sem nenhuma reserva. Esse é um dos maiores, atributos que podemos dar para que Deus possa nos receber como seus filhos. Será que você consegue entender isso nessa manhã? Em João 11:11 diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. A família de Lázaro era uma família de amigos de Jesus. Óbvio que Jesus tinha os 12 com ele, que eram amigos. Óbvio que Jesus tinha outros seguidores também, mas especificamente ele relata esse caso de Lázaro. Ele era amigo de Lázaro. E Lázaro morreu. E ele foi lá ressuscitar o amigo dele. Então, eu quero só que você entenda que se você é amigo de Jesus, todas as coisas vão ser melhores na sua vida e muita coisa vai fluir para o bem. Em João 3:29 diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Então, ser amigo de Jesus é um privilégio e devemos buscar isso todos os dias. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com cada pessoa que me acompanha, aqueles que verão essa live depois. Senhor, abençoa a vida deles de uma maneira plena e poderosa. Guarda-os, protege os livros. Que nós possamos, Senhor, buscar essa amizade com teu Filho Jesus. Que nós possamos, ó Deus, nos aproximar mais e mais de Ti, para sermos chamados também de amigos de Deus. Senhor, abençoa em nome de Jesus cada vida. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, nos ajude compartilhando essa live, mandando ela para outras pessoas. E com certeza, Deus nos abençoará de forma tremenda e maravilhosa. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje é quarta-feira, dia de GC na Lagoinha, dia de células, né, nos nossos grupos familiares. Nós estamos aí fazendo, né, somente com as famílias por conta da pandemia, mas querendo Deus, logo estaremos aí realizando células conforme era antes, e o Senhor com certeza nos abençoará.
Querendo Deus, amanhã estaremos aqui novamente para fazermos mais uma live e trazer mais um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus.